Oi, gente. Nessa aula nós vamos conversar sobre o auxílio-doença. A primeira coisa a investigar é quem tem direito. São todos os segurados. Só que o auxílio-doença, assim como nós vimos na aposentadoria por invalidez, ele tem duas espécies. O auxílio-doença comum ou previdenciário e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário é aquele determinado por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, doença profissional, né, sendo o acidente de trabalho típico de trajeto, todas as situações equiparadas. Então, auxílio-doença acidentário é garantido a empregados, a avulsos e a segurados especiais. E após a regulamentação que está em andamento, tá? Nós temos também a extensão desse direito, que já é previsto na Constituição Federal, artigo 7º, parágrafo único, para o empregado doméstico. Então, assim que sair a regulamentação dos novos direitos do empregado doméstico, nós vamos ter uma aula para atualizar esse conteúdo, tá? E estaremos, então, conversando sobre isso de novo. O risco social que determina o pagamento do auxílio-doença por parte da Previdência é a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Depois até a gente vai ter aqui uma ressalva a esses consecutivos, mais adiante, tá? Então, trata-se de uma situação de incapacidade provisória, porque nós sabemos que quando a incapacidade ela é permanente, insuscetível de reabilitação profissional, nós vamos encontrar o segurado aqui com direito à aposentadoria por invalidez. Carência, 12 contribuições. Se for um segurado especial, uma segurada especial, vão ter que comprovar, em vez de 12 contribuições, 12 meses de efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua. Entretanto, existem casos de dispensa de carência. Quais são os casos? Acidentes de qualquer natureza, incluindo-se nesse grupo, portanto, os acidentes comuns e os acidentes de trabalho também. E no caso de acidente de trabalho, lembrar que envolve o acidente típico, o acidente de trajeto, todas as situações equiparadas ao acidente de trabalho e também as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Então, um indivíduo que é segurado da Previdência, que for acometido de uma doença profissional, vai ter direito a auxílio-doença sem exigência de carência. Também se dispensa a carência no caso das doenças graves. Doenças graves, infecciosas, que produzam deformação, estigma. Essas doenças graves, previstas na forma da lei, tá? Elas dispensam a carência. Lembrando que qualquer doença, não é só a doença grave, não pode ser pré-existente para se alegar, né, como motivo para a concessão do benefício. Uma doença pré-existente não permite a concessão do auxílio-doença, a não ser que se trate de um agravamento ou progressão de doença pré-existente após a filiação à Previdência. Muito bem, quais são as doenças graves? As doenças graves envolvem 14 tipos, tá? São 14 doenças que hoje estão na lista, que é renovada a cada 3 anos, tá? Em geral, essa lista vem sendo mantida. As doenças são, tá? Alienação mental, cegueira, paralisia, tá? Irreversível. Temos também a cegueira, temos cardiopatia grave, hepatopatia grave, nefropatia grave, tuberculose ativa, hanseníase, Parkinson, AIDS, neoplasia maligna, doenças causadas por contaminação por radiação, a osteite deformante ou doença de Paget ou Paget, eu nunca sei como se pronuncia, e a espondiloartrose anquilosante. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e... Passou? Botei mais doenças, são 14, viu, gente? Eu devo ter falado 14, colocado, me entusiasmei e coloquei 15 bolinhas, mas são realmente 14 doenças. Vamos lá. O início do pagamento. O início do pagamento, ele vai depender
do requerimento. A pessoa adoece, tem que requerer o benefício. Se o requerimento ele é apresentado até o 30º dia do afastamento da atividade, o benefício será concedido para o empregado a partir do 16º dia. E para os demais segurados, desde o 1º dia. Então, requerimento de auxílio-doença até o 30º dia do afastamento, retroage para o empregado, retroage de modo que ele recebe desde o 16º dia. Por quê? Porque os primeiros 15 quem paga é a empresa. Os demais segurados que não têm o empregador para pagar a licença remunerada nos primeiros 15 dias, se eles requerem até o 30º dia, retroage até o 1º dia. Então, desde o 1º dia eles vão receber. Mas se o requerimento acontecer a partir do 31º dia, o benefício vai ser pago a partir da data da entrada do requerimento. Aqui lembrando que é data da entrada do requerimento, tá bom? Vamos lá. O cálculo usa o salário de benefício? Sim. Usa fator previdenciário? Não. Então, eu posso dizer que o salário de benefício aqui é a média dos 80% maiores salários de contribuição. 80% do período, envolvendo aí os 80%, né, do período com os maiores salários de contribuição. E calculado o salário de benefício, para obter a renda, eu vou aplicar um percentual de 91% sobre o salário de benefício. E aqui não importa se é um auxílio-doença da espécie comum ou da espécie acidentária. Cessa o auxílio-doença? Cessa, porque a pessoa morreu, porque recuperou a capacidade de trabalho, porque o auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez e também demarca a cessação do auxílio-doença o início do auxílio-acidente. Porque auxílio-acidente só pode ser concedido pela Previdência quando cessa o auxílio-doença e se verifica a redução da capacidade laboral em consequência das sequelas do acidente, tá? Então, quando se inicia um auxílio-acidente, sinaliza que ali cessou um auxílio-doença. Bom, então vamos para a Lei 8.213. A Lei 8.213 trata de auxílio-doença a partir do artigo 59. Temos que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. E depois eu vou fazer uma crítica a esses consecutivos, lá na frente. Deixa aparecer o outro dispositivo que eu preciso para fazer essa crítica. Não será devido auxílio-doença, ao segurado que se filiar ao regime geral, ele se filia já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. O auxílio-doença vai ser devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz, tá? E aí o parágrafo vai dizer o seguinte, que quando esse auxílio-doença for requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, então ele está afastado da atividade por mais de 30 dias e só requer depois desses 30 dias. O auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Então, cuidado, já teve prova no passado que dizia o seguinte, o auxílio-doença será devido sempre a partir da data da entrada do requerimento, sempre a partir, né, do início da incapacidade. Então, cuidado, porque tem que requerer até o 30º dia de afastamento para poder receber o empregado a partir do 16º dia e os demais a partir do 1º dia de afastamento. Durante os primeiros 15 dias consecutivos, e aqui tem depois uma ressalva para esses consecutivos,
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado seu salário integral. Então, durante os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga a remuneração proporcional a esses dias é a empresa. Quando a empresa tem serviço médico próprio ou de convênio, fica a cargo da empresa, tá, o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período de 15 dias. Somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Então, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa e a perícia inicial aí para concessão da licença para tratamento de saúde, nesses 15 dias, é feita pelo serviço médico aí da empresa. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, vai consistir numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, tá? E aí ele remete para a seção da lei que trata do cálculo do salário de benefício. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, ele deve se submeter deve, ó a palavrinha mágica aqui, a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. O fato dele estar se submetendo à reabilitação profissional, que é um serviço ofertado pela Previdência, não faz cessar o benefício. Ele fica recebendo o auxílio-doença e se submetendo à reabilitação profissional. Não cessa o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando considerado não recuperável for aposentado por invalidez. Então, o indivíduo fica, recebendo auxílio-doença e a perícia médica o encaminha para a reabilitação. Se houver um encaminhamento, ele é obrigado a submeter à reabilitação. Então, ele recebe auxílio-doença e faz, todos os passos lá da reabilitação e tal, avalia o potencial laborativo, faz estágio, em empresas que façam convênio com o INSS. Aí, enquanto ele estiver em processo de reabilitação, o auxílio-doença dele não cessa. Só vai cessar o auxílio-doença quando, ele conseguiu ser reabilitado para uma atividade que vai lhe assegurar o sustento. Ou 2, se viu que não havia condição dele ser reabilitado e o auxílio-doença é convertido, ele é considerado não recuperável e ele vai ser aposentado por invalidez. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Então, vamos lá. Não é que as empresas estejam obrigadas a garantir licença remunerada para todos os trabalhadores. Mas vamos dizer que a empresa, através de contrato individual ou de negociação coletiva, ela garantiu que vai conceder licença remunerada para os seus trabalhadores. Uma das hipóteses de licença é quando o indivíduo se afasta porque está em gozo de benefício de auxílio-doença. Então, o que acontece aqui? Se o indivíduo ganhava um salário de 1.000, esse era o salário de contribuição dele, eu vou calcular um salário de benefício que, num cenário ideal de uma pessoa recebendo 1.000, vai dar por volta de R$1.000, tá? Fiz a média, deu R$1.000. A renda do auxílio-doença vai corresponder a 91% dos R$1.000. Ou seja, vai ser uma renda de 910. Se a empresa garantiu contratualmente ao segurado que trabalha lá licença remunerada, ela vai ser obrigada a pagar durante o período de auxílio-doença eventual diferença entre o valor do auxílio-doença e a importância garantida pela licença. Vamos dizer que garanta a remuneração integral. Então, aqui, esse é o valor do auxílio-doença. A Previdência paga 910. Mas a empresa vai pagar durante o período em que ele está afastado. Se ela se compromete a manter toda a remuneração, ela vai pagar para ele R$90.
R$ 1.000 para garantir que ele continue recebendo um total de R$ 1.000. Tá? Essa complementação depende do que foi acordado, mas a regra é, a empresa ela se comprometeu a conceder licença remunerada, então ela vai complementar o valor do auxílio-doença. E essa complementação gera contribuição, tá? Porque o auxílio-doença não gera contribuição. Essa complementação só gera contribuição se ela for para alguns trabalhadores. Se essa complementação for estendida a todos os trabalhadores da empresa, aí ela vai ser não integrante do salário de contribuição. Vamos lá. Bom, aqui é um artigo revogado, tá? Que é assim, após a cessação do auxílio-doença acidentário e do retorno ao trabalho, havendo reabertura do benefício, o novo salário de contribuição será considerado no cálculo, tá? Isso aqui foi revogado. Então, nós vamos ver lá na instrução normativa como é que se faz esse cálculo, segundo a regra atualmente em vigor. Vamos examinar, antes da instrução normativa, que vai ficar para outra aula, o que temos no regulamento acerca do auxílio-doença. O regulamento começa a tratar de auxílio-doença a partir do artigo 71. Diz que é devido esse benefício ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Então, vai ser devido ao auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados, sejam eles obrigatórios ou facultativos, quando sofrerem acidente de qualquer natureza. E também a gente já viu lá atrás, quando tratou de carência, que as doenças graves determinam a dispensa dessa carência. O auxílio-doença ele consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 1 do caput do artigo 39. Então, é uma renda que consiste em 91% do salário de benefício. Vai ser devida a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico, a contar da data do início da incapacidade para os demais segurados. Isso aqui é se o requerimento ocorrer dentro dos 30 dias de afastamento. Por quê? Vai ser devido ao auxílio-doença a contar da data da entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade para todos os segurados. Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Então, os 15 dias que a empresa vai pagar é a partir da data do afastamento. Ele sofre um acidente, mas não se afasta de imediato. 3 dias depois é que ele começa a ter problemas de saúde e aí ele vai se afastar a partir daí. Os 15 dias começa a contar da data do afastamento e não da data do acidente. Isso aqui é uma coisa que eu deixei, apesar de revogada, para chamar a atenção de vocês. Aquele prazo de 30 dias para requerer e receber desde o início ou desde o 16º dia para o empregado, não se aplicava quando a Previdência Social tivesse ciência de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial devidamente comprovado pelo segurado, mediante atestado. Isso aqui não se aplica mais. Então, mesmo o indivíduo que esteja internado, para ele receber, se ele é empregado, receber desde o 16º dia, se ele é segurado de outra categoria desde o 1º dia, ele tem que realmente requerer o benefício até o 30º dia do afastamento, tá? O auxílio-doença, ele é devido durante o curso de reclamatória trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho, ou então ele é devido após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício. Carência, quando for o caso,
demonstração da existência da incapacidade para o trabalho. Então, é devido ao auxílio-doença durante a reclamatória trabalhista que discuta a rescisão do contrato de trabalho e vai ser devido após a decisão final dessa reclamatória aí. O auxílio-doença do segurado que exerce mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social, ele vai ser devido mesmo naqueles casos em que exista incapacidade para apenas uma delas, devendo a perícia médica ficar ciente, né, de todas as atividades que o mesmo estiver desenvolvendo. Porque se ele exerce a mesma atividade, né, em todos os empregos, ele não vai poder se afastar de um e não se afastar de outro. Mas se ele exerce uma atividade, aquele exemplo que eu dei para vocês, a moça é professora de inglês e é professora de balé. Então, a perícia médica tem que saber de todas as atividades. Ela teve uma lesão numa perna e ela não pode dar aula de balé, mas ela pode dar aula de inglês, tá? Na hipótese desse artigo, onde existe mais de uma atividade e a pessoa está incapaz só para uma das atividades, o auxílio-doença vai ser concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado. E vai se considerar, para efeito de carência, somente as contribuições relativas a essa atividade. Então, a segurada era ao mesmo tempo professora de inglês e professora de balé. E ela tem, né, um problema sério numa das pernas, que ela não pode mais dar aula de balé. Ela não pode dar, pelo menos por um tempo, tá? Vamos dizer que ela não possa por um tempo dar aula de balé. Então, ela vai ter o auxílio-doença só relativamente à atividade do balé, porque a aula de inglês ela ainda consegue exercer essa atividade. E aí vai se verificar se ela tem a carência necessária na atividade do balé, se ela tem o número de contribuições necessário na atividade do balé para poder ter auxílio-doença calculado em cima do salário dessa atividade. Se nas várias atividades o segurado estiver exercendo a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas as atividades. Constatando-se durante o período de recebimento de auxílio-doença que a incapacidade do segurado para cada uma das atividades, né, ela se estende, tá? Não é mais só para o balé, que ela não tem condição de trabalho, ela também não tem condição de dar aula de inglês. Então, se estendeu a incapacidade para outra atividade que a segurada exercia. O valor do benefício vai ter que ser revisto com base nos respectivos salários de contribuição, tá? Então, ela tinha, né, um auxílio-doença, ela tem atividade do balé e do inglês. Ela só tinha um benefício calculado em cima do salário de contribuição do balé. Com isso, ela tem uma renda de auxílio-doença calculada com base no salário do balé. Faz o salário de benefício do balé e depois calcula a renda do auxílio-doença relativamente a essa atividade. Mas no que diz respeito ao inglês, agora ela também não pode mais dar aulas. A incapacidade se estendeu também ao inglês, eu vou usar o salário de contribuição dela do inglês para também calcular agora com os dois uma renda maior, tá? Ok? Eu vou usar, né, salários de contribuição e salários de benefício do balé para calcular a renda do balé, mas eu vou usar também agora os salários de contribuição do inglês para que essa renda se torne maior, uma vez que ela vai substituir os salários das duas atividades. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 1º, quando, tá, ela tem o balé e o inglês, aqui ela está de auxílio-doença, e aqui ela está trabalhando, ela trabalha normalmente porque ela não tem problema para dar aula de inglês. Então, se ocorrer, né, a hipótese de ela ter várias atividades, mas ficar incapaz somente para uma delas, o valor desse auxílio-doença aqui pode ser inferior ao salário mínimo, desde que o valor do auxílio-doença, pago com base na atividade do balé, juntando com a remuneração que ela tem das aulas de inglês, resulte, né, salário mínimo ou mais, resulte valor superior, na verdade, ele diz aí o salário mínimo. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade se incapacitar definitivamente para uma dessas atividades,
deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não cabendo sua transformação em aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades. Então, vamos dizer que eu tenho aqui a professora de balé, está aqui o B do balé, professora de inglês. Ela tem um problema na perna e ela não pode nunca mais dar aula de balé. Eu vou aposentá-la? Não posso. Não posso aposentá-la tendo em vista a incapacidade dela por balé, porque ela ainda consegue dar aulas de inglês. Então, o que acontece aqui? Ela vai ficar recebendo, tendo em vista a atividade do balé, um auxílio-doença indefinidamente. Tá? Eu não posso aposentá-la por invalidez, porque só aposenta por invalidez quem não conseguir exercer mais nenhuma das atividades. Ela consegue dar aula de balé. Então, o que acontece? Ela continua trabalhando aqui. E esse auxílio-doença vai sendo pago. E ela continua trabalhando. O que pode acontecer? Lá na frente, pode acontecer de essa incapacidade que afetou só a atividade do balé, impedi-la também de dar aulas de inglês. E ser uma incapacidade para dar aulas de inglês também definitiva. O que vai acontecer? Vai se aposentá-la por invalidez, tá? Na situação prevista acima, o segurado somente se transfere das demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial, tá? Então, quando o segurado exerce mais de uma atividade, se incapacita definitivamente para uma delas, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não sendo transformado em aposentadoria por invalidez. Mesmo que se saiba que ela nunca mais vai dar aula de balé, ela continua recebendo o auxílio-doença indefinidamente. Bom, durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, cabe à empresa pagar ao empregado o seu salário, tá? E a empresa que tem serviço médico próprio ou em convênio faz o exame médico e o abono das faltas correspondente a esses primeiros 15 dias de afastamento. A incapacidade ultrapassou 15 dias consecutivos, o empregado é encaminhado para a perícia médica do INSS. Aí vem uma explicação que eu vou deixar para a próxima aula, que é quando um empregado, ele adoece reiteradas vezes, seja a mesma doença, seja a nova doença. Então, nós vamos deixar essa explicação para a nossa próxima aula.